E quero dizer para você que hoje vamos abordar aqui um assunto interessante sobre esse grande vazio que muitas pessoas carregam dentro de si, né? Infelizmente, muitas pessoas carregam um vazio na sua alma, um vazio que não pode ser preenchido por aquilo que é natural, por aquilo que é superficial, né? Muitas pessoas sentem esse vazio na alma e tentam preenchê-lo, né, de todas as formas. Eu sou muito abordado por pessoas que me perguntam, né, por que eu sinto isso, por que eu sinto essa insatisfação, por que nada para mim está bom. Muitas vezes as coisas estão até correndo bem, mas dentro de mim é como tivesse alguma coisa que precisasse ser preenchida. E muita gente acha que isso é consequência do estresse, da ansiedade, né? Dessa movimentação do dia a dia, e aí acaba percebendo que não é isso, que esse vazio é espiritual. Existe um vazio dentro de nossa alma que só Deus pode preencher. E hoje eu quero falar com você sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas, na afã de preencher esse espaço vazio de sua alma, eles empreendem muitas coisas, né? Eles planejam viagens, eles planejam novos projetos, mudanças na sua vida, mas quando tudo passa, quando retornam da viagem, quando os projetos já estão realizados, então a pessoa percebe que aquele vazio ainda está lá. E por que isso acontece, né? Qual é o motivo que gera esse vazio dentro das pessoas e o que fazer para poder saná-lo, para poder saciá-lo? Bom, hoje eu quero falar com você sobre isso, quero utilizar aqui o Salmo 42, né, que fala sobre a sede, uma sede de alma. Aqui no capítulo 42 do livro de Salmos está escrito assim, versículo 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Então nós vemos aqui, nós percebemos que essa pessoa que escreveu o Salmo 42, foram os filhos de Coré. O 42 ao 49 são atribuídos aos filhos de Coré, são os levitas que habitavam no templo naquela época. E nós não sabemos o nome específico do salmista que escreveu, mas sabemos que é um dos filhos de Coré. E interessante que lá no versículo 7, ele diz que estava lá no monte, no alto do Monte Hermon, no norte de Israel, na nascente do rio Jordão. Ele estava distante do templo, ele estava distante do lugar de adoração, ele estava distante de Deus. E eu quero dizer isso para você, que muitas pessoas não percebem isso, mas um dos motivos que levam as pessoas a terem esse vazio é estar distante de Deus. Naquela época, a distância geográfica, a distância física, ela contava muito, porque o lugar de adoração era somente no templo que ficava em Jerusalém. Hoje não é assim. As pessoas não precisam se deslocar até em Jerusalém para adorar a Deus. Ela pode adorar em todos os lugares. Porém, muitas pessoas também ainda estão distantes de Deus. Quantas pessoas se afastaram de Deus, né? Quantas pessoas que serviam a Deus com a sua vida, né? Entregavam a sua vida, elas respiravam a obra de Deus, elas amavam o Evangelho, elas serviam a Deus com sinceridade. Quantas pessoas estão separadas do Evangelho, quantas pessoas estão distantes de Deus, então deu lugar a esse vazio. Esse vazio é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher esse vazio, esse espaço que está aberto. Então esse é um dos motivos, né? Esse distanciamento da obra de Deus, né? Muitas pessoas ainda não entregaram a sua vida para Cristo e tentam achar felicidade com seus próprios meios.
buscam a felicidade, né? Maquinam, planejam uma felicidade que é superficial, que é transitória, porque ela não permanece, porque ela não preenche a alma humana. Só quem pode preencher a alma humana é a presença de Deus. Então nós vamos ver aqui no Salmo 42 que o salmista ele se compara à corça, uma corça, um etílope, né, que está distante das águas correntes. Então ela suspira, está com muita sede, precisando achar água corrente para matar a sua sede e não encontra. E isso faz ela suspirar, isso faz aquele animal sentir um vazio dentro de si. E o salmista, por estar distante da casa de Deus por algum motivo, da presença de Deus, ele também se compara àquele sentimento que a corça estava sentindo. Então ele fala, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim também eu suspiro, minha alma suspira por Deus. Então nós vemos aqui nesse momento que esse distanciamento é que estava levando esse escritor, né, a uma deficiência, a um sentimento de vazio dentro do seu coração. No versículo 3 aqui, ele diz aqui no versículo 3 que as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Ele fala aqui, né, que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porque me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Então ele está chorando. Então uma pessoa com vazio na alma está depressiva. Uma pessoa com vazio na alma, ela perde a fome, ela perde a vontade de se alimentar. Então ela se alimenta do seu próprio sofrimento. O salmista está aqui porque ele sente esse vazio, ele está se alimentando do seu próprio sentimento, ele está chorando, ele está buscando a presença de Deus, mas não encontra, ele está procurando uma forma de preencher. Então ele também escuta os ataques, as pessoas falando, mas cadê Deus na sua vida? A sua vida está dando errado, as coisas não estão funcionando para você. Então ele chora, o salmista chora. Existe nesse momento milhares de pessoas que estão chorando, que estão clamando, chorando de voz alta porque estão depressivas, porque estão com alto nível de estresse, porque estão com crise de ansiedade. E nada pode saciar, nada pode cessar o choro que ela sai de dentro de si, que sai de dentro da sua própria alma. Aqui no versículo 4, ele fala que quando ele se lembra, né, dessas coisas, desse sofrimento que ele está passando, ele diz, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão eu festejava. Aqui no versículo 4, ele diz que ele está angustiado. A palavra angustiada aqui significa encurvado, ele está dominado, ele está entregue, ele está sem força. Muitas pessoas agora não têm força para se levantar. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo esteja se sentindo assim. Aconteceu alguma coisa na tua vida, aconteceu alguma coisa que fez com que você ficasse abatido, angustiado, se curvou à situação, está completamente dominado a essa situação que você está vivendo, não consegue se mover, não consegue reagir, né? É isso que esse texto está falando aqui no versículo 4. Eu, quando me lembro disso, eu choro angustiado, eu choro encurvado, eu fico dominado por esse mal. Infelizmente é assim, esse vazio de alma nos leva à angústia, nos leva a nos encurvar diante da situação, né? Infelizmente isso acontece. Agora aqui no versículo 7, a Bíblia diz que ele fala que um abismo puxa outro abismo. Ele diz aqui no verso 7, abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras, das tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele está se sentindo sufocado, afogado. É como alguém que não conseguisse respirar. Esse vazio causa isso, né? E infelizmente muitas pessoas acabam se entregando à própria morte. Mas eu quero nesse momento trazer para você soluções, né? O Salmo 42 já nos mostrou as consequências desse vazio, né? Dessa falta de
de Deus na nossa vida, ou até mesmo nessa pressão que a vida faz sobre nós, né? Às vezes não é nem falta de Deus, mas é um distanciamento, ou é uma pressão muito grande que nós estamos vivendo. Agora eu quero dizer para você como nós devemos fazer para sair dessa situação. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você precisa saber que há um propósito na sua vida. Deus tem um motivo para ter trazido você para a existência. Talvez você ainda não tenha encontrado esse motivo. Talvez você ainda não tenha percebido qual é o objetivo de Deus na tua vida. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Né? Aqui no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, tem uma passagem aqui que fala sobre os planos de Deus na nossa vida. É lógico que essa passagem é atribuída ao povo de Israel quando estava no exílio. Mas nós somos povo de Deus e cremos na palavra de Deus, que profeticamente ela é atribuída a nós também. Olha que palavra forte, que coisa profunda, e eu quero falar isso para você nesse dia. Diz assim, olha, porque sou eu que é quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Deus tem planos para a tua vida. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já estava preparando você para algo muito importante. Deus tem planos específicos para a tua vida. Acredite nisso. Busque ao Senhor acreditando que você é especial para Deus. Busque ao Senhor, retorne para o Senhor acreditando que Deus tem um plano na tua vida. E se deixe usar, se coloque nessa posição de ser usado na mão de Deus. Não acredite nessas conversas satânicas de que você não tem valor, de que você não serve para nada, de que você fracassou. Meu amado, minha amada, se levante hoje, porque Deus tem um plano lindo na tua vida, em nome de Jesus. Olha, também que já quero te dizer que eu vou orar por você daqui a pouco, tá bom? Vou orar por você ao final desse vídeo, eu vou orar por você. Então aqui nós vemos que Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para que, além de acreditar que Deus tem um plano na nossa vida, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Quando a nossa alma está assim, sedenta, fracassada, quando a nossa alma está vazia, é necessário que o espírito se fortaleça. É preciso que o nosso espírito reaja. E como que nós vamos alimentar o espírito? Através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, através do louvor. Assim você vai alimentando o seu espírito. Então, se a alma está fraca, se a carne está fraca, o espírito vai ficar forte e vai fazer você se levantar mais uma vez. Você não nasceu para viver prostrado, você não nasceu para viver humilhado, você não nasceu para viver nesse vazio. Deixa Deus preencher o vazio do teu coração. Então essa é a segunda lição de hoje. Preencha o seu espírito com aquilo que vai trazer o alimento espiritual, a oração, a leitura bíblica, o jejum, o louvor. Comece a adorar, comece a cantar, ligue aí o seu aparelho, o seu celular, coloque um louvor profundo, comece a meditar na palavra de Deus, que você vai ver que a sua alma vai ser preenchida. E por último, e muito importante, é que muitas vezes a nossa alma fica vazia por consequência do pecado que cometemos. E nós achamos que perdemos a alegria da nossa salvação. No Salmo 51, o salmista Davi, ele escreve, no Salmo 51 algo a esse respeito. Davi pecou, Davi pecou. E como todos, a maioria das pessoas, escondeu o seu pecado, ele não tratou do seu erro, ele deixou o seu erro ali e ninguém descobriu, então ele achou que tudo ia passar de graça. Esse é um pensamento que as pessoas têm, mas Deus enviou Natã, um profeta lá no palácio. O profeta disse para ele, olha, você pecou,
você pecou, você falhou e a mão de Deus vai vir sobre a tua vida, porque todo pecado tem consequência. Então ele ficou naquela situação desanimada. Houve então um vazio no coração de Davi. Era o rei Davi, ele ficou com vazio dentro do seu coração, ele não sabia o que fazer, e ele então faz uma oração, e é isso que eu quero motivar você hoje, para você fazer essa oração de arrependimento. Olha aqui o que Davi falou aqui no Salmo de número 51, ele diz assim, ó, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, o que nós precisamos fazer aqui, além de nós crermos que Deus tem um propósito para a nossa vida, além de nós alimentarmos nossa alma com as coisas que, nosso espírito, com as coisas que vão fortalecer o nosso espírito, nós também temos que reconhecer o nosso erro, nos arrepender se pecamos, pedir perdão a Deus e falar, Senhor, não retire de nós o teu espírito, a alegria da tua salvação, a alegria de te servir. Me devolve, Senhor, eu errei, eu cometi uma falha, eu cometi um pecado, mas eu quero consertar, eu quero me redimir, eu quero me reconciliar, eu quero de volta ter aquela sensação de que o Senhor está comigo. Nunca é tarde para você reconciliar com Deus. E eu quero te falar uma coisa muito importante aqui antes de eu orar por você. Não há distância tão longa que Deus não percorra para poder trazer você de volta, porque você é especial, você é importante, e eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar para que o Senhor te fortaleça, mas só quero te pedir um favor, que ao final desse vídeo, você, por favor, se não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like para que esse vídeo alcance outras pessoas, ok? Nesse momento eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, eu quero abrir a minha boca e falar ao teu coração, Senhor. Eu quero colocar esse amado, essa amada que está aí diante desse celular, diante desse vídeo, assistindo essa palavra. Talvez o seu coração esteja vazio, sua alma esteja vazia. Senhor, talvez esteja passando por um momento de aflição. Talvez, Senhor Deus, esteja buscando algo para preencher um vazio que ficou depois do pecado, ou depois de ter se afastado de Ti, ou talvez porque não Te conheça. Ah, Senhor, se revela a esta pessoa hoje como Deus provedor, como o Senhor que preenche o espaço vazio do coração humano, restaura essa vida, reconcilia esta pessoa e dá a ela de novo a alegria da salvação. Senhor, mostra a ele, mostra a ela que o Senhor tem um plano para realizar na sua vida. Mostra, Senhor Deus, que o Senhor ama, que o Senhor a ama e que o Senhor escreve a partir de hoje uma nova história, um recomeço na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa ministração, preencha teu coração com a presença de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e fique atento aos próximos vídeos. Muito obrigado por estar aí no nosso canal, é um prazer muito grande. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.